depois a gente faz outra mais demorada, mas eu acho que essa parte que você estava falando é muito importante para conhecimento, para a gente entender. Mas, assim, eu gostaria que você fizesse assim, essa questão, essas características realmente do idoso que apresenta o autismo, né? E a gente às vezes nem percebe, pensa que é outras coisas. Isso. Olha, assim, para falar dessas características que chega na fase, na na terceira idade, no idoso, né, nessa fase aí do envelhecimento, né, ele vai desde criança, né? O que vai acontecendo é que, como eu falei agora há pouco, vai tendo aí esse processo de camuflagem e de mascaramento. Tá? Mas as características estão lá. Por exemplo, e aí a gente, para começar a pensar, né, sobre essa questão desses sintomas ou desses traços, onde Sim, eu preciso. sim. Antes vamos falar do que seriam as comorbidades. Né? Quais são as comorbidades que se integram, digamos assim, ou ficam juntinho ali ao autismo, a esse sistema operacional. Tá? Então, por exemplo, que é comum a gente ver pessoas que têm o autismo, o TDAH. TDAH e autismo são primos, andam bem juntinhos. Muitas vezes, os sintomas do TDAH E confunde, né? camuflam, se confundem com o autismo. Tá? Segunda questão é o transtorno de ansiedade. Tá? É comum os pacientes chegarem na clínica, inclusive idosos, né, com o transtorno de ansiedade já instalado lá, não é? E ele, por quê? Pode ser a fobia social, pode ser a síndrome de pânico, enfim, dentro de todo esse guarda-chuva que é o transtorno de ansiedade, outro transtorno do sono. Então, 50% dos autistas têm desde a infância dificuldade com sono. Eu sou um deles. Tá? Então, desde criança tem a questão da insônia. Tá? E aí é comum encontrar. Outro, transtorno obsessivo compulsivo. É comum encontrar, né? E aí confunde muito com a questão da mudança, da perspectiva de mudança, né? Quem tem o toque, então algumas pessoas mudar as coisas de lugar, não, deixa no mesmo lugar. Mas confunde-se com o autismo, com o TEA, porque no TEA há dificuldade de mudança. Tá? Mudanças de modo geral é muito difícil. Tá? E aí se confunde com o sintoma, mas pode desenvolver transtorno impulsivo de conduta em decorrência das mudanças. Criança, isso pode seguir. Esquizofrenia. No autista, pessoas que têm o autismo, existe uma... Quando o autista está exposto a muitos estímulos, por exemplo, pode ser que alguns entram num desgaste, digamos assim, emocional tão grande, tão forte, que podem chegar a delirar, inclusive alucinar. E aí qual foi a confusão que acontece? Passa a alucinação sendo como sintoma de quê? Da esquizofrenia. Então é comum... Aí começa a ser tratado com esquizofrenia. É isso, né? Essas coisas que realmente nós, como profissionais da área, tem que estar muito atento. Muito atento. E como é um caso, e como é novo, né? Tudo é novo. Bipolar, exato, bipolar. Então, eu tenho pacientes com diagnóstico de bipolaridade e recentemente descobriu que é autista. Aí desenvolveu a bipolaridade. Outra questão que tem a ver com autismo, tá? É a questão da seletividade alimentar, transtorno alimentar. Sim. A pessoa não sabe que tem o TEA e ela pode desenvolver um transtorno alimentar. Então, é sério.
Isso, na Inglaterra existe um grupo de pesquisadores, saiu recentemente, em 2021, artigos, infelizmente ainda eles estão todos em inglês, que lá existe um manual, um protocolo, na verdade, quando chega ao sistema de saúde mental, pessoas com transtorno alimentar, é obrigatório investigar. Primeira questão, primeira coisa, investigar se realmente é um transtorno alimentar. Quando é descartada a hipótese do transtorno alimentar, passa a investigar a hipótese do autismo. É obrigatório. E esses protocolos, e lá é bacana porque lá tem um grupo de cientistas autistas que começam a questionar sobre o diagnóstico, e um conjunto e outro grupo de cientistas que não são autistas, para poder cruzarem também essas informações. Ou seja, a perspectiva do autista com a perspectiva que não é autista. Né? E aí a gente pode falar isso sobre uma questão de neurodiversidade em outro momento, tá? Porque a própria comunidade autística, ela começa a questionar como é levado ao diagnóstico. Então, se você quer saber do autista, pergunta ao autista, tá, né? Como é que ele se sente. Você vai ter as respostas que você quer. Bom, então, dito isso, que esse conjunto aí, esses transtornos que podem ser, surgem como comorbidade, para essa estrutura, vamos pensar uma estrutura também como uma personalidade, um jeito de ser do mundo. O que é o jeito de ser de uma pessoa, né? E Carl Roger, né, para quem é psicólogo, o que é o jeito de ser, né? É como eu lido com a vida, né? O meu jeito de ser assim. E o meu jeito de ser tem um monte de coisas, de características, de sintomas, de formas, de gestos, etc. Não é? Então, é isso que é o jeito de ser. O autismo em si, isso é até para a gente desconstruir. Ou seja, o que a gente está vendo hoje, e a gente vê isso com pais, eu tenho pacientes assim, os próprios pacientes, quando toca na possibilidade, na hipótese, eles começam a ficar muito angustiados, porque a visão que a gente tem do autismo é a visão de 30 anos atrás, do DSM-3, que caracterizava como um transtorno, como uma patologia. E a gente já está no 5. Entendeu? A gente já está no... A visão ainda está lá no 3. Isso. E aí a visão que a gente está, né? Isso ficou muito forte na sociedade. Então, para ver o idoso, então esse conjunto de características que segue no adulto vai estar no idoso também. Então, o quê? Às vezes é importante olhar se o idoso, por exemplo, ele tem questões também da própria idade, né? Mas tem que ver. Não é naquela fase do idoso, por exemplo, com 70 anos, com 65 anos, com 80 anos. Mas se na sua vida pregressa teve problemas com barulhos, algum tipo de barulho. O barulho, quando a gente pensa no barulho, não é esse barulho, a gente escutar um som alto. Não. Mas, por exemplo, o que é um barulho que pode incomodar? Uma coisa... Esse tipo de som específico, são os sons específicos. Lúcio, aí eu tenho... Me dá uma agonia, tipo assim, eu já escutei isso. Quando o cachorro está mastigando, ele mastigar me incomoda. Me irrita. Tá? O latido de um cachorro que é mais pequeno, mais agudo, me incomoda. E o latido de um cachorro maior? Não, é normal. Entendeu? Vamos pensar também essa questão sensorial, auditiva, visual, alterações visuais. Isso são questões sensoriais, tá? Visual. Eu, Lúcio, tenho problemas com iluminação amarela, me incomoda. Então, se você olhar aqui, o meu ambiente, as luzes são brancas, todos os cantos são brancas, né? É curioso que eu aluguei um consultório no centro da cidade, sempre quando eu entrava no consultório, todo amarelinho, né? Já encontrei ele assim. Sempre que eu entrava no consultório, eu me sentia incomodado, assim, incomodado de que tinha essa coisa amarela. Aí eu comecei a colocar papel de parede, colocar isso, aquilo, sem saber que era para o quê? Camuflar o amarelão. Ou seja, eu tenho sensibilidade com a luz solar amarela
tá? Tenho pacientes que têm sensibilidade com as luzes piscando, tá? Então, para mim, eu fico mais Cada confortável um com vai luzes apresentar brancas. uma Isso, característica, né? Cada um vai isso, apresentar um isso. comportamento Exatamente. Que vai para o que é comportamento típico do TEA, do né? autismo, do Do TEA. autismo. É, cheiros, eu tenho dificuldade muito grande por exemplo, aromas doces. Então, eu passo muito mal. Tá? Então, mas eu tenho pacientes que, por exemplo, têm dificuldades, se incomodam muito com cheiros de goiaba, por exemplo. Olha só. É. Tá? Se incomoda com aquele cheiro. Tem outros que se incomodam com o cheiro do xixi do gato, por exemplo. Eu também, do gato, para mim, né? Então, isso é uma característica, tá? Que aí a pessoa pode começar a pensar nisso, tá? Principalmente o profissional, né? Uhum. A seletividade paladar, né? Então, tem alguns autistas que eles gostam de... Não é que eles gostam, né? Tem dificuldade com a textura do alimento. A gente vê isso muito na criança, né? A criança come e põe para fora, põe para fora. Então, na fase adulta, vai ter aquela dificuldade, vai ter aquela preferência, ou porque vai ter um desconforto ao comer, por exemplo, algo mais homogêneo, tipo papa, ou algo mais heterogêneo, granulados, né? Algo crocante. É infinidade. É algo que sentido, no meu caso, a temperatura. Eu nunca entendi que eu comia, gosto de comer feijão queimado. Queimado, eu ficava torcendo por feijão queimado. Eu gostava de comer aquele queimado quando criança. E carnes, para mim, muito bem passadas, quase queimada, tá? A temperatura, para mim, eu não suporto nada muito quente. Então, se você me der, por exemplo, uma macarronada, uma massa gelada, eu como gelado. Não tem problema com isso. Feijão gelado, como tudo gelado. Se der, se tiver morno, eu como. Mas também não tiver. Entendeu? E tudo sem açúcar. Eu nunca entendi porque eu nunca gostei muito de açúcar. E aí minha mãe dizia, quando eu tinha 9 meses, eu chorava, e ela disse que, sem entender porque eu chorava tanto, e ela disse que, intuitivamente, coisa de mãe, né? Ela disse, eu vou tirar o açúcar do mingau dele. Aí tirou o açúcar do meu mingau e eu parei de chorar. Tá vendo? Então, o açúcar, não é que eu não coma nada doce, eu como, até como, mas, por exemplo, se eu for comer uma fatia, se for tiver um bolo lá, o bolo vai O ficar café é lá. sem açúcar, né? Que eu já vi. Tudo O sem teu açúcar, café é sem tudo sem açúcar. açúcar. Um dia desse eu vi uns cursos de uma psiquiatra X aí dizendo que o psicopata prefere tudo sem açúcar amargo e pronto. A mulher não sabe, gente, que isso pode ser um sintoma, um traço característico de uma seletividade do autista. Mas enfim, né? Para você ver que como ainda é isso, tudo muito novo essa informação. O toque. Então, dormir de coxinha com o autista não rola, tá? Hum. Não rola. Então, é comum escutar os maridos e as esposas, muitas vezes, se queixando, né, da esposa ou do marido ter questão, não é que não gosta, não é isso, toque, de pegar, tá? Do abraço, toque. Então, isso é sensorial, tá? Isso é outra característica bem do autista, do adulto também, e vai chegar no idoso. Tá? Então, mudança de ambiente, perspectiva, alterar as mudanças como geral para o idoso também é muito difícil. Sim. As mudanças. Tá? E se for muito acentuada, por exemplo, você vai trocar os móveis da sala. Isso tem que ficar muito bem acordo, porque senão se ele não entender Tem essa mudar coisa os móveis da sala, mudar, de mudança, né? De estar sempre naquele de mudar. local, né? De não mudar, né? Não é de mudança, de não mudar, né? De As não coisas do mudar, local, de porque não mudar. a necessidade do controle Sim, devido à rotina, porque mudar mexe na rotina e autistas, digamos assim, lidam muito bem com tudo dentro de rotinas. Ele precisa da rotina, digamos assim, para dar conta da vida.
das suas rotinas. Mexeu na rotina do autista, pronto. Começa as reclamações, começa as queixas, as brigas. É porque entre crise, então vem muitas vezes a crise, a agressividade, os xingamentos, né? Vem isso. É porque foi uma coisa que estava ali, né, no controle da pessoa, aí sai, foge daquele controle, aí é desconfortável. Família faz isso, gente. Família faz isso. Principalmente quando é idoso, né? Principalmente quando é o idoso. Às vezes acontece o idoso não é autista e não gostar, né? E imagine quando é o autista. Sim, Lúcio, olha, eu acho que família tu tá no teu horário, assim, né? nesse sentido. Eu vou atender agora de 8h40 e então, percebendo essas características. Agora, gente, assim, olha só, muitas dessas coisas que eu falei, pessoas que não têm UTEA também podem ter, tá? Pode. Não quer dizer. Aí é onde está o grande desafio, tá? Então, é um conjunto somado, né? E aí é importante uma avaliação psicodiagnóstica, mas também é importante a conscientização de que existem esses traços. Então, são milhares, não é? Para ter, assim, para a gente ter um olhar mais aprofundado, porque a gente sabe que na fase adulta, muitos adultos têm vários costumes, né? Vários pensamentos, tem várias coisas, essa coisa de mudança, essa coisa de eles não gostam de tudo no lugar. Vários idosos têm essas coisas. Tem uns que não têm, mas predomina isso. Então, eu vou taxar todos de autista? Não. Eu tenho que ter o olhar mais aprofundado para aquela questão. Né? Eu acompanho um idoso que ele tem essa questão eu já estou procurando desenvolver esse olhar mais aprofundado. É a questão dessa questão da organização. Ele diz que quando colocam tudo, ele coloca no lugar e alguém mexe, tira do lugar e ele fica irritado. Mas aí eu estou. Aí pode ser, não, tem que ter outras coisas. Aí tem o conjunto, tem a questão também do som, que ele não suporta o som diferente, mudou aí o som. Eu diria para você, de certo modo, eu diria para você, vá para a vida pregressa dele e veja se essas características elas acompanharam desde a adolescência, principalmente desde a adolescência. Sim. E aí você pode estar diante de uma pessoa com autismo, tá? Então, às vezes a gente dorme com o autista do lado e não sabe, tá? Então, o psicodiagnóstico, em fazer diagnóstico essa investigação, tardio. Isso, é uma investigação bem acurada. Não é? Para a vida pregressa, para ver lá atrás, etc. Porque as características acompanhou. Não é coisa de idoso, entendeu? Tem coisas de não idoso. É isso, não é? Porque ele está lá, ele era um autista quando era criança, ele tinha essas características. Sim. Aí ele foi na fase adulta, ele também tinha, está na fase idosa, ele também tinha. Aí traz hoje essas características, às vezes, irrita o familiar, né? Isso. Que a gente também, Lúcio, vamos preparar uma live essa questão da família. Da família. A família mascara, a família não aceita. Sim. A família, muitas, eu estou generalizando, tá, pessoal? Não, claro, muitos não aceitam, mascaram, camuflam, não é? E porque há o preconceito também, né, social. Você viu a questão da bióloga biomédica, que teve aí no shopping, que ela foi e disse que estava andando no shopping sem máscara e disse que era autista, porque para justificar que estava andando, e ela ainda, né, fez uma coisa de zombaria, bem dizer, né? Não, que eu sou... Capacitista, né? Preconceituosa. A gente vê o preconceito que existe, né, nessa atuação. Então, eu acredito que muito... Diga, pode falar. Quando eu abri o meu diagnóstico, eu percebi que, inclusive, profissionais, colegas, se afastaram, sumiram. Assim. E aí, depois eu fiquei pensando, eu digo, gente...
E, assim, e o objetivo de ter aberto o diagnóstico é para tentar trazer a conscientização sobre o autismo de uma forma. São pessoas que estão aí. Tá? São pessoas que, enfim. Mas até hoje, eu tenho colegas que conversam comigo, mas é como se estivesse conversando com o ET. Eu digo, gente, eu continuo sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. O que para mim é importante, eu acho que para o idoso, é perguntar assim, para que o idoso já está ali no final da vida, entre aspas, né? É importante. Às vezes, para responder para ele que o conjunto de traumas, de situações, ele não fez porque ele não queria, não era intencional. É porque a sua forma de ser no mundo, e aí tira um peso. Eu escutei uma pessoa de 63 anos dizer, doutor, você não tem ideia do alívio quando eu olho para trás. Todas as separações, 4 casamentos não bem-sucedidos, por conta das questões de interação com as esposas, né? De toque, etc. E um conjunto de coisas. Ele disse, quando eu descobri, e ele chegou a desenvolver bipolaridade. Então, sendo tratado como bipolar. Quando a hipótese foi levantada e um processo de investigação foi dando ali, e ele encontrou um psiquiatra, e ainda tem isso, viu? Nem todos os psiquiatras validam. E ainda você tem que torcer ou encontrar um psiquiatra sensível que leve em consideração. Porque não vê. Não é? Então, no adulto já é difícil, nas mulheres é muito mais difícil ainda. Não é por acaso, existe artigos falando por quê? Porque a prevalência é tanto em meninos e menos nas meninas. Porque nas meninas é mais difícil pegar as características desse nível 1. E aí já tem artigos que foi publicado agora, em 2021, recente, né? Por quê? Começaram a questionar por que tanto em homens e tão pouco em mulheres? Porque perceberam questões hormonais, fisiológicas, anatômicas, que vários, né? Várias coisas. Vários aspectos que alteram, que mexem, que camuflam. Né? Camuflam. Então, Eliane, é nesse sentido, tá? A gente pode agendar outra. Então, por que às vezes a questão do diagnóstico no idoso, né? Para ele também deixar de carregar um peso tão grande, de ter sido aquela pessoa inadequada, aquela pessoa errada, aquela pessoa chata, aquela pessoa intransigente, aquela pessoa... Porque a pessoa reclama porque estou mexendo na rotina dela. Estou mexendo. E ela não consegue lidar com isso. E até também para a família. Para a família vai ser importante, porque vai entender por que aquela pessoa agia sempre daquele jeito. A família às vezes se afasta. É um problema seríssimo. Assim, até a família dizer, olha, a gente tem que dizer, olha, a pessoa faz isso não é porque ela quer fazer. É assim que ela lida com a vida. E se ela, imagina, eu falo, Lúcio, imagina, se eu descobrisse o meu diagnóstico há 30 anos atrás, gente. Né? Bem difícil. Seria outra coisa, viu? Seria outra coisa. Verdade. Porque, não é? Você. Mas enfim, gente, olha, Eliane, muito obrigado. Eu vou atender agora. Muito obrigado também por participar. Eu estou muito satisfeita, assim, agradecida também de você ter né, se disposto a estar participando dessa live conosco. Nós vamos fazendo outra live depois, vamos ampliar esse leque e fazendo. Vamos ter uma questão muito importante que eu li sobre autismo é que o autismo não tem cura, mas as comorbidades, elas são tratáveis. São tratáveis, com certeza. E isso é muito importante, porque as pessoas acham que não tem cura, não tem problema, não, mas as comorbidades, elas são tratáveis. E isso é importante. Tá certo? Isso. E o grande número de autistas que suicidam-se, né? Porque não entende que tá? Aí, assim, eu diria, se você me perguntar, Lúcio, você gosta do seu jeito? Gente, eu adoro o meu jeito. É uma história, né, Lúcio? Quem era Lúcio antes de receber o diagnóstico e depois de receber o diagnóstico? Eu acho que isso aí seria outra live bem importante também. E você escuta isso dos próprios autistas, né? Que eles dizem, eu não queria ser diferente, não. Eu gosto do jeito que eu sou. O problema é só
quando eu convivo com as outras pessoas e como as pessoas convivem É a questão comigo. social, realmente, né? Social. Pronto, é a questão social. Bem, Lúcia, então, tudo de bom para você. Qualquer coisa que as pessoas estão agradecendo, gostaram muito da live. Apesar de ter aquele corte, mas a gente vai fazer outra para a gente Vamos fazer aí, tá completar. entrando aí Tem dia abril, 2, né? Que é o né? mês. Dia 2 tem uma live, Isso. né? É sobre autismo Eu também, vou, né? conscientização sobre o autismo. Eu vou estar sempre falando sempre a partir de agora, tá? Pronto, eu vou Os assistir. autistas têm Convido uma também. questão de assim, outra coisa que eu esqueci, é muito tímido, é muito fechado. Não, gente, não é só timidez. Às vezes tem que investigar essa timidez, aquele idoso que é mais calado, mais na Sim, dele, sim. né? A questão da Eu agora vou exposição, até investigar aquele gosto que multidão, não gosta de comer, multidão, isso, que não gosta de comer multidão, as comidas que oferecem a ele. isso, exatamente. Então, comece aí por aí, que pode ser Eu que vou você começar, esteja já anotei diante um de um bocado de coisa idoso com aqui que autismo. eu vou começar a investigar. Já. Multidão, tá? Muita gente. Multidão, é, Aí vem a isolamento, fobia né? social, isolamento. Isolamento não é ruim para o autista, mas a forma que o social coloca para o autista, muito pelo Sim. contrário, né? Bom, enfim, vamos Pronto, conversando sobre isso, tá? Muito tá bom, obrigado, viu? querido. Muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau, Até. tchau. Tchau, E tchau. vocês, boa noite e obrigada por ter participado conosco.